Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre a violência sexual na conjugalidade, com a participação da doutora Mariana Távora, promotora de justiça do MPDFT. É fundamental reconhecer que, historicamente, o estupro conjugal permaneceu por muito tempo invisível e desprotegido pela legislação penal em diversos países, incluindo o Brasil. Segundo o relatório sobre a situação da população mundial da ONU de 2021, 43 países não possuem leis que criminalizam o estupro dentro do casamento, também conhecido como estupro marital. Essa violência, muitas vezes silenciosa, é culturalmente aceita em muitas sociedades, mesmo naquelas que possuem instrumentos jurídicos para coibi-la. No Brasil, embora a Lei Maria da Penha represente um avanço ao tipificar as formas de violência de gênero no espaço doméstico e familiar, e a Lei nº 12.015 de 2009 ter classificado a violência sexual como crime contra a dignidade e a liberdade sexual, a efetiva persecução e a conscientização sobre o estupro marital ainda enfrentam inúmeras barreiras. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificações do Governo Federal indicam que entre 2011 e 2022, cônjuges ou namorados foram responsáveis por 1 em cada 8 estupros de mulheres no Brasil, totalizando 42.500 casos. No entanto, esses números podem não refletir a real dimensão do problema, dada a dificuldade das vítimas em reconhecerem a violência e denunciarem. Normas sociais e a desigualdade de gênero permeiam as relações sociais e afetivas, dificultando o reconhecimento da violência sexual dentro do casamento. É neste cenário que exploraremos como o Ministério Público tem trabalhado para superar os desafios na persecução penal dos casos de estupro conjugal, considerando as sutilezas da violência psicológica e moral que envolvem o tema. Analisaremos como os dispositivos da lei têm sido interpretados e aplicados para enquadrar juridicamente os relatos de relação sexual forçada e quais os mecanismos para encorajar e amparar mulheres a romperem o silêncio, dentre outros. E para isso, contamos então com a participação da Mariana. Então, doutora Mariana, seja muito bem-vinda aqui aos Julgados e Comentados. Eu agradeço o convite da Escola Superior do Ministério Público do Paraná. É um prazer estar aqui conversando com você, Fernanda, sobre esse tema tão importante e nomear, esse tema, falar sobre esse tema é uma forma da gente estar levando aí a visibilidade a essa violência tão nefasta, que atinge aí o nosso país. Um pouquinho antes da gente começar aqui a gravação, a minha assessora viu, assim, que o tema seria esse, e ela ainda falou, nossa, que coragem de vocês de trazer um tema desses para os Julgados e Comentados. Isso mostrou para mim, assim, a gente acertou mesmo no tema de trazer você aqui hoje, Mariana, porque se ainda, para alguém que trabalha no MP, causa essa surpresa da gente falar sobre o tema, eu falei assim, então é realmente um tema que a gente precisa conversar muito ainda. Mariana, olha só, o estupro dentro da conjugalidade ele permaneceu por muito tempo invisível e desprotegido pela legislação penal, refletindo uma cultura patriarcal na qual o sexo sempre foi visto como uma obrigação marital por parte da mulher. Quando essa realidade no âmbito legislativo começou a mudar no Brasil e até que ponto essa invisibilidade social desse tipo de violência ainda persiste? Fernanda, eu vou começar assim, falar um pouquinho como é que eu me aproximo desse tema, para a gente chegar aí nessa questão da invisibilidade. Então, eu sou promotora de justiça do Ministério Público do DF, do Distrito Federal e Territórios, e em 2019 eu iniciei um mestrado em família, no tema de família, temática família e gênero, e aí numa das cadeiras onde a gente estudava vitimologia, enfim, eu comecei a me aproximar do tema do estupro e resolvi fazer uma pesquisa empírica sobre esse tema, o estupro na conjugalidade. Eu fiz uma pesquisa junto com um colega, hoje procurador de justiça e professor, o Dr. Bruno Amaral Machado, e a gente fez uma análise de alguns relatórios elaborados pelo Psicossocial entre os anos de 2014 e 2017. Foram 9 relatórios de acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher que chegaram ao Ministério Público, chegaram ao sistema de justiça. E aí, a análise desses relatórios, ela mostra, seja a invisibilidade, seja a dificuldade também dessas mulheres falarem sobre esse tema. E aí, a partir dessa pesquisa, a gente também faz um recorrido aí sobre a nossa legislação, entendendo como é que a nossa legislação ela foi caminhando ao longo do tempo
no sentido de proteger uma vítima de violência sexual dentro da intimidade, né? Dentro do espaço, dentro das relações íntimas de afeto. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um histórico legislativo, que é um histórico legislativo de desproteção, né? Seriam legislações, na verdade, que estariam aí vitimizando a mulher. Então, mesmo dentro do contexto social nosso, de que objetifica a mulher. Então, a gente pega aí, só no ano de 2005, a gente tem a expressão mulher honesta é retirada do nosso Código Penal. O crime de sedução é retirado do Código Penal e o casamento como causa extintiva de punibilidade é retirado também do nosso Código Penal, o que significa que a gente teria uma autorização aí até 2005, se você tem aí um estupro entre um namorado e uma namorada, você casa, o autor está livre de punição. Então, a gente tem, assim, é tudo muito recente, né? Somente em 2009 a gente tem uma mudança da legislação, esses crimes, os crimes contra a liberdade sexual, eles eram entendidos como crimes contra os costumes. Então, o costume da lógica, né, do casamento para sempre, manter um casamento a qualquer custo. Então, só em 2009, esses crimes passam a ser chamados crimes contra a dignidade sexual. E aí também é só em 2009 que a gente tem uma mudança dos tipos penais, o artigo 203 do Código Penal, ele passa a abranger não só mais a conjunção carnal, mas como atos libidinosos, e a gente tem a introdução também do estupro vulnerável, que é o 217A do Código Penal, que vai entrar naquele caso francês, né? Então, a gente tem aí um histórico aí de desproteção. E a Lei Maria da Penha, em 2006, ela traz aí uma visibilidade para a violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela trouxe alguns tipos penais novos, mas ela não traz tipo penal novo, mas ela trouxe essa lógica da gente nomear essa violência no espaço íntimo, né, no espaço doméstico e familiar contra a mulher. Então, a gente vai dizer aí que ela traz uma possibilidade de reconhecimento dessa violência, mas ainda de forma muito tímida, porque o foco ficou muito ali nessas violências físicas, nas ameaças, as violências sexuais. A gente costuma reconhecer muito o estuprador quando é estuprador que não tem uma relação íntima de afeto com a mulher, o estuprador de dentro de casa. A gente confunde aí com um love maker. É difícil você reconhecer aquela pessoa ali como a pessoa que mora com você, com o estuprador, e isso está refletido na pesquisa. Essas mulheres que procuraram o sistema de justiça e que foram ouvidas pelo nosso psicossocial, apenas em um dos 9 relatórios houve o relato ali de uma violência sexual, um estupro, e em nenhum momento, mesmo essa mulher, ela usa a palavra estupro ou o verbo estuprar. Esses casos não entram para o sistema de justiça e quando entram também, a mulher não consegue nomear isso como violência. Eu confesso que eu fiquei assim, impressionada com isso que você falou, que ela tem uma dificuldade de nomear isso quanto estupro. Como fica difícil, né, a gente reconhecer realmente a conduta como ela é, né? Então, assim, se a própria vítima tem essa dificuldade nesse reconhecimento, imagine fora desse contexto, quando ela relata isso para fora. Mariana, eu queria saber como que o Ministério Público tem atuado nesse contexto, especialmente em situações onde não há marcas de evidências, né, de violência física ou de grave ameaça, mas sim outras formas de constrangimento ou de coerção, levando em consideração, então, a dificuldade que essas vítimas têm de nomear essa violência sofrida já como estupro. Então, Fernanda, a gente tem uma questão também do ponto de vista legal que traz uma dificuldade também para os operadores, né, atrizes e atores do sistema de justiça que vão estar lá atuando, né? Para além dessa dificuldade dessa mulher nomear essa violência como violência sexual, como estupro, que já é documentado, inclusive não só do ponto de vista da mulher, tem pesquisas que indicam que os homens assistindo cenas de violência sexual, de estupros, não reconhecerem aquilo como violência, muito provavelmente decorrente da nossa cultura de pornografia, né, onde a pornografia é utilizada ali numa lógica violenta. Então, a gente tem esse complicador. Para além disso, essa noção do débito conjugal, né, que, inclusive, existia, é uma expressão que a gente usa e que está arraigada aí na nossa cultura. Então, como se houvesse um dever do sexo ali pela mulher, né? A gente tem uma cultura de objetificação
essa coisa da subjetivação da mulher ali na lógica do casamento, da heterossexualidade, manter esse casamento durante muito tempo, a qualquer custo, e no sentido ali de achar que deve prestar esse dever ali dentro da relação conjugal. E aí o Ministério Público ele tem que, na verdade, para atuar bem em situações como essa, diante de violências como essa, ele tem que estar preparado, ele tem que estudar, ele tem que ter uma atuação com perspectiva de gênero, né? Olhar para os tipos penais e fazer uma interpretação dos tipos penais a partir de uma leitura com perspectiva de gênero. E aí entram os protocolos do CNMP, do CNJ, né? Nos julgados com perspectiva de gênero, a necessidade de capacitação dos promotores de justiça, dos juízes e dos defensores para atuar de forma protetiva e de forma, na verdade, para que aquele caso seja lido, né, a partir de uma perspectiva de gênero, entendendo como é que aquela mulher vai se comportar ali, que muitas vezes uma situação, uma leitura do que o tipo penal exige, né, a gente vai ter ali o artigo 213, usando o verbo constranger mediante violência ou grave ameaça, lendo essas expressões a partir da situação de uma mulher que está convivendo com aquele abusador, né? Então, se a gente vai falar numa violência, a gente não vai poder pensar só em violência física. A gente vai ter que pensar também numa violência psicológica, né, nesse tipo penal. Interpretar nesse sentido. Pensar também que muitas vezes a violência não vai ter que ser atual. Muitas vezes a violência que precede aquele estupro, ela vai acontecendo ao longo do tempo, como a minimização daquela mulher, né? Enfim, nesse sentido. A grave ameaça também podem ser graves ameaças no sentido de dizer que ela não vai estar ali, que vai ter algum prejuízo em relação ao filho, em relação a algum familiar. Não são as graves ameaças típicas que a gente está acostumado, que a gente aprende ali nos primeiros anos dos nossos estudos e com estudos tradicionais ali do Código Penal. Então, a gente vai ter que ter uma leitura com lentes de gênero para esses tipos penais. Para além de pensar também que a gente pode refletir sobre a necessidade de algumas reformas legislativas nesse campo. E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre países, né, que avançaram nessa temática dos tipos penais relacionados ao estupro, justamente para poder viabilizar aí uma interpretação mais precisa e uma punição do agressor, do violador. Nesses países que você mencionou, Mariana, como que ficou essa redação? Tá, eu vou pegar aqui para você para te mostrar um exemplo. A gente teve, depois a gente pode sugerir no final algumas leituras, tá? Vou achar ótimo. No tema. Tem bastante coisa para a gente ler, enfim. Eu já fiz uma pré-seleção aqui de algumas leituras legais, interessantes, inclusive dessa pesquisa que a gente fez também, que inclusive, como é um tema que ainda não é tão bem explorado, assim, ele é explorado, mas ele ainda precisa de mais pesquisas, enfim. Esse artigo que a gente escreveu, eu e meu colega Bruno, ele foi traduzido para o inglês. Então, e ele é um dos, assim, na minha lista lá na Academia.edu, é um dos mais lidos, né? Ai, que dado que o tema não é um tema que tem muita produção científica e que a gente precisa realmente estudar e falar sobre isso. Então, na Convenção de Istambul, que é uma convenção que rege ali os países europeus, a gente tem aqui uma necessidade de trabalhar o conceito de consentimento, né? Porque o conceito de constrangimento, constranger e consentir, eles estão intimamente ligados. A gente vai ter que trabalhar o constrangimento na lógica do consentimento. Aquilo que não é consentido, a gente vai entender que pode haver um constrangimento. Mas, se a gente olhar para o nosso tipo penal, ele é duro, né? Ele vai exigir ali algo mais positivo, uma grave ameaça. Então, a gente precisaria, na minha visão, enfim, da gente avançar um pouco em termos legislativos para trabalhar a questão do consentimento. Então, a Convenção de Istambul, ela traz aqui. Ela fala que o consentimento tem que ser prestado voluntariamente, com manifestação da vontade livre da pessoa, avaliado no contexto das circunstâncias envolventes. Aí, em Portugal, em 2019, a gente tem uma alteração legislativa que vai trabalhar isso e que fala: prefeito do disposto no número 1 entende-se como constrangimento qualquer meio não previsto no número anterior, empregue para a prática dos atos referidos nas respectivas alíneas A e B contra a vontade cognoscível da vítima. Então, ele está falando sobre consentimento. Há algumas críticas a esse dispositivo, dizendo que ele foi tímido, que ele poderia ter avançado um pouquinho mais, enfim. Mas ele já dá uma baliza um pouco maior para quem vai estar manejando ali a legislação, no sentido de enquadrar alguma conduta que a gente não tenha uma violência mais evidente, uma violência física ou alguma grave ameaça mais evidente,
dentro do crime de estupro. E num contexto de relações íntimas de afeto, isso é bastante importante. A gente precisaria de algo nesse sentido. E lembrando aqui que a gente tem alguns dados estatísticos, né, aqui. O IPEA, que mostra que 28% dos estupros no nosso país são cometidos por companheiro, por parceiros. Então, a gente tem um índice aí altíssimo de violências cometidas por parceiros, violências sexuais, nesse contexto íntimo. Embora a gente tenha uma tendência a reconhecer como estuprador aquele que não tem relacionamento íntimo com a vítima, que é o chamado estupro cruento, pela doutrina, enfim, pelo pessoal que estuda aí esse tema da violência sexual. Eu gostaria de lembrar também que em 2018 a gente tem um tipo da importunação sexual. Esse tipo é importante, né? Ele traz uma leitura importante, que ele vai falar que a importunação acontece desde que haja um ato sexual, um ato libidinoso, sem o consentimento da pessoa. Isso já é um avanço, né? Um sinal aí de que a gente tem alguns avanços e que eu acredito que a gente vai caminhar nesse sentido. Então, assim, para mim, é muito importante que, né, retomando a pergunta, que o Ministério Público, para bem atuar e para proteger essa mulher, ele precisa fazer leituras com perspectiva de gênero e, para isso, está bem capacitado. Cenário que a gente ainda tem essa dificuldade até do nosso tipo penal, e sabendo que a Lei Maria da Penha, o artigo 5º, ele define a violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe causa sofrimento físico, sexual, psicológico, né, e que o artigo 7º, inciso 3º, Mariana, considera como violência sexual qualquer conduta que constranja a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada. Como enquadrar juridicamente esses relatos de relação sexual forçada ou constrangida no âmbito sexual como estupro? Então, mesmo quando a ocorrência policial registra outros tipos de violência, mas mais do que isso, assim, quais seriam os critérios utilizados eventualmente na prática para que a gente possa diferenciar um ato sexual consensual de um ato sexual imposto dentro da relação íntima, considerando essa falha que a gente tem, vou colocar como falha, né? O constranger e o não consentir, como atuar com isso na prática? Então, aí eu acho que, para mim, assim, né, na minha experiência como promotora de justiça, com atuação, tive uma atuação longa nas varas, né, de violência doméstica familiar contra a mulher, mais de 16 anos, eu entendo que para a gente tentar caracterizar, por exemplo, enquadrar dentro de uma grave ameaça ou de uma violência psicológica, a gente vai precisar aí, a gente pode usar alguns roteiros que nomeiem violência psicológica, a gente tem alguns roteiros já, como indicar ali o que é uma violência psicológica e trabalhar com os nossos serviços psicossociais, né? Porque muitas vezes elas nem percebem que é uma violência psicológica, né? Então, justamente. E aí também não vai perceber que pode estar ali numa situação de violência sexual. Por exemplo, nesses 9 relatórios do psicossocial que a gente analisou, 8 mulheres, elas foram ouvidas para falar de outras violências. Elas, no bojo ali, quando elas estavam sendo ouvidas ali sobre as violências físicas, elas trazem um relato da violência sexual. Inclusive, essa, a única que nomeou, que procura justiça por conta de uma violência sexual, no relato dela a gente encontra que ali já era a 3ª vez. Então, precisou acontecer outras vezes para que ela fizesse essa nomeação. Então, é muito importante que a gente use esses serviços, porque eles vão trazer para nós insumos que vão poder nos munir, né, nos auxiliar aí na capitulação, na configuração ali do tipo penal do estupro. Vão trazer um histórico, esse histórico da violência, como é que essa mulher estava ali naquela relação, enfim. É bastante importante que a gente se estruture nesse sentido. Até porque as violências, não só a sexual, mas todas as violências nesse contexto, elas são multifatoriais e a gente precisa trabalhar com outras áreas do saber. Só o direito, só o campo do direito não dá conta dessa intervenção. Então, essas outras áreas, o serviço social, a psicologia, os serviços psicossociais que vão estar aí trabalhando psicologia e serviço social, eles vão poder fazer uma escuta dessa mulher mais qualificada e trazer insumos para o promotor e para a promotora de justiça poderem fazer uma capitulação, um enquadramento daquela conduta dentro do tipo penal, né? Fazer atuação jurídica. Mas promotor sozinho, eu acho complicado, acho complexo, né? Então, a gente precisa sempre desse apoio. Inclusive, por exemplo, a gente tem indicativos na pesquisa de que serviços de acolhimento em grupo
facilitam essa nomeação por essas mulheres da violência, porque elas, a partir da escuta de outras experiências, elas conseguem enxergar a vivência da violência e assim nomear, sempre com a facilitação do profissional da área, né? Então, assim, acolhimentos coletivos, acolhimentos psicossociais coletivos, eles têm assim esse poder aí de barrar esse silêncio, né? Que é o silêncio que encobre a violência. A partir desse silêncio que você mencionou, e considerando que a gente tem, assim, que muitas mulheres, por exemplo, só relatam essa violência sexual, às vezes após a separação do agressor, né? O que pode ajudar a indicar, assim, que essa conjugalidade, ela atua como um véu que acaba encobrindo a violência. Então, considerando que a manutenção da relação com o agressor pode dificultar a busca por ajuda, quais são os mecanismos que o Ministério Público dispõe para encorajar e amparar mulheres que vivenciam estupro conjugal a romperem o silêncio e a buscarem a justiça ainda durante a vigência do relacionamento, a fim de que a gente possa contribuir para garantir uma segurança e uma integridade física e psicológica dessa vítima? Aí, Fernanda, eu já acho que vai entrar uma atuação do Ministério Público que está para além das promotorias criminais, né? Eu sempre falo que a gente precisa atuar dentro do âmbito das 3 prevenções, a primária, a secundária e a terciária. A terciária vai estar atuando ali na ponta, né, no efeito, já quando a gente tem um relato de violência que chega para nós. Então, para que essa mulher chegue ao sistema de justiça e que ela, né, faça uma denúncia, procure uma delegacia, a gente precisa fortalecer a política pública de enfrentamento à violência contra a mulher, né? E aí a gente precisa de políticas públicas nacionais integradas com as políticas públicas estaduais, fortalecimentos das OPMs, dos organismos de políticas para as mulheres, dentro dos estados, e aí de um Ministério Público aí dentro dos núcleos de gênero que vão trabalhar no fomento e fiscalização da política pública, eles vão precisar fomentar esse aparato, esse serviço público aí de prevenção às violências. O que seriam isso, né? Quais seriam esses serviços? Esses serviços de acolhimento de mulheres, né? Então a gente teria aí, por exemplo, aqui no DF a gente tem os centros especializados de atendimento à mulher, a gente tem os NAFAVEDs, que são os núcleos de atendimento a famílias e autores de violência, que são serviços que vão acolher essas mulheres. Aí precisam ser serviços divulgados, de portas abertas, com muita propaganda. Então, a gente também tem que ter uma política pública de campanhas, né, uma campanha que trabalhe o tema da violência sexual dentro das relações íntimas de afeto, e a existência de serviços fortes, territorializados, ou seja, próximos da residência daquelas mulheres, que esses temas também sejam transversais dentro das escolas, né? A gente falar sobre direitos sexuais reprodutivos dentro das escolas, que são temas hoje que a gente tem certa complexidade para falar disso. Precisamos ter também serviços que trabalhem com os efeitos dessa violência, que muitas vezes são gravidezes indesejadas, os serviços de interrupção do aborto legal, enfim, a gente precisa de todo um aparato aí público, da política pública do executivo, trabalhando em cima disso. Então, assim, OPMs, né, que são esses organismos de proteção à mulher dentro do executivo, precisam ser fortes, com orçamento. Então, orçamentos sensíveis ao gênero, com dinheiro, porque também, como é que a gente fortalece esse serviço se a gente não tem dinheiro? Né? Então, eu sempre trabalho nessa tecla. O Ministério Público está ali, vai atuar nos casos concretos, mas também a gente precisa desse Ministério Público, que é o outro Ministério Público que atua no fomento e na fiscalização da política pública, fomentando aí o fortalecimento desses organismos de políticas para as mulheres. Se tem uma atuação conjunta, né, de todo mundo, vai ficar impossível, não impossível, mas sem uma atuação conjunta fica difícil que a gente consiga dar um pouco mais de luz para essa situação toda, né, Mariana? Mariana, olha só, eu queria comentar aqui com você que o caso daquela francesa, Gisèle Pelicot, ela foi drogada e violentada por inúmeros homens a convite do marido. Isso expõe uma violência conjugal que se apresenta, então, de inúmeras formas. Nesse caso, a Gisèle, com muita coragem e determinação, ela veio ao público, se manifestou, pediu justiça e a condenação dos seus agressores. Mas nem sempre as vítimas se sentem empoderadas para expor os processos que a vitimizam por mais de uma vez, inclusive, né? Muitas vezes elas são revitimizadas, às vezes, durante o processo. Nesse sentido, como que você avalia as mudanças implementadas pela Lei 13.718 de 2018, que possibilitou a denúncia de crimes contra o estupro e o assédio sexual sem o necessário consentimento da vítima?
Quando a gente estava falando no início, né, sobre as legislações, nosso histórico aí de legislação, que a gente sempre costuma dizer que foi até, a gente pode dizer, até a Lei Maria da Penha, um histórico de legislações que fomentava o controle do corpo das mulheres, né? Assim, a mulher como objeto, porque se a gente tinha em 2005 ali o conceito de mulher honesta, fazendo uma divisão entre mulheres estupráveis ou não estupráveis, né? A gente tinha ali, bem ou mal, uma legislação que fomentava isso. Hoje a gente já não pode falar isso. A gente tem aí, sim, instrumentos legais de proteção. Nesse sentido, a gente tem aí, 2018 é de fato um avanço, é um turning point, porque a gente vai ter ali o artigo 215A aí, que é a importunação sexual, que traz aí a palavra aí, sem anuência da vítima, né? Vai falar aí pela primeira vez em consentimento, né? Então a gente vai conseguir aí ter uma punição, por exemplo, dessas violências sexuais dentro de ônibus, de coletivos, enfim. Ali é algo bem, bem importante. Outro tipo penal também bastante importante de 2018 são os nudes, né? A divulgação dos nudes, que é bastante interessante, que a gente trabalha muito, a gente tem um trabalho com adolescentes que cometem atos infracionais equiparados à violência sexual, a gente trabalha muito esse tipo penal com eles, então acho que é uma legislação interessante. Para além disso, é uma legislação que vem tornar essa ação penal por crime incondicionada. Então, você já não depende mais do consentimento da mulher, da representação, né, da gente tinha em figura que a mulher tinha que representar, dizer que tem interesse em processar aquele autor para o processo seguir adiante. A gente não tem mais essa figura dentro dos nossos dispositivos, dos nossos códigos, isso tira um peso da mulher, né? Quem vai processar, deixar claro para ela que quem está processando esse autor é o Ministério Público, isso tira o peso dessa mulher. Então, essa mulher que está ali dentro de uma relação, né, a gente tem aí essa lógica, esse ideal da família, né, muito forte, ainda mais um país cristão, né, como o nosso, em que essa coisa da indissolubilidade do vínculo é complexa, separar não é um ato fácil, né, e separar num contexto de violência também é dificílimo, né, a gente tem que lembrar, qualquer separação é dolorosa, né, e também tem que entender o contexto daquela mulher que está ali naquela relação. Então, quando você diz que não é ela que vai processar o companheiro ou um namorado, enfim, isso é um alento para aquela mulher. A gente sempre costuma dizer isso, olha, fique tranquila, a senhora, esse processo segue independentemente do seu desejo, é a gente que está processando, não é você que vai processar esse autor, isso é o interesse do Estado. Cada pessoa que é punida, que é condenada por um crime de violência sexual, a gente também está ensinando aí para outros homens, né, que isso não pode ser feito. Então, é bem importante, é uma alteração bastante relevante. Mariana, você comentou assim que, às vezes, para a vítima acaba sendo um alento o fato do Ministério Público prosseguir com a ação penal, independentemente da vontade dela. Contudo, a gente sabe que tem alguns casos que, ainda que ela tenha sido vítima do estupro, que a ação penal vai continuar, em algumas situações ela retorna para aquele marido e para aquela situação. E como que a gente lida com isso enquanto Ministério Público? Porque, às vezes, ela fica numa situação assim, né? Como que ela ficaria nessa situação? O processo vai continuar contra a vontade dela, ela consegue enxergar que aquilo é um estupro, ele consegue enxergar que aquilo é um estupro e ainda assim eles mantêm aquela situação. Como fica essa situação? Aqui eu falo mais não em algo de solução processual penal, não, a gente sabe que no processo penal a gente vai ter essa solução, mas tentando ver a situação para além do processo penal, né? Se ela escolheu permanecer naquela situação, como fica a nossa atuação diante disso? A gente fica pensando, né? Por exemplo, uma condenação de estupro é uma condenação com uma pena alta, né? Ele provavelmente vai ficar um tempinho preso e pode ser que ela comece a visitar esse autor na prisão. É possível uma medida protetiva, enfim, dentro do contexto da Lei Maria da Penha, mas ela pode pedir para retirar, e aí a gente vai ter que fazer uma avaliação de risco. A gente tem um questionário de avaliação de risco. Em algumas situações a gente consegue manter uma medida protetiva, mas se existe esse desejo dela de continuar ali, enfim, salvo se houver um risco, né, de vida, a gente vai ter que sensibilizar essa mulher, né, também por um serviço psicossocial, um acompanhamento psicossocial, no sentido de que há um risco ali de novas violências, né? Violências sexuais, elas são preditivas de feminicídio, né? Podem ser um indicativo aí de violências mais graves. Então, a gente vai ter que trabalhar aí nessa lógica de conversar, de estar com essa mulher, e aí entram serviços de apoio, sejam serviços psicossociais do Ministério Público, no geral são muito pontuais, vão fazer acolhimentos mais pontuais, em grupo, mas vai ser necessário a intervenção de psicossociais mais duradouros,
para que essa mulher possa entender ali a situação de risco e tentar, de fato, sair desse ciclo da violência, porque ela está dentro de um ciclo de violência. Pode existir alguma situação, de fato, a violência se rompe, né? O ciclo acabou e aquele homem, vamos dizer, aquele autor da violência conseguiu entender o caráter ali, né? Se responsabilizou sobre o ato, enfim, passou por aquele processo de responsabilização, de cumprimento de pena, porque não necessariamente cumprir pena significa se responsabilizar, né? Pode ser que ali, sim, enfim, haja uma possibilidade de uma relação, acho complexo, né? Você ter passado uma situação tão dura, tão grave, que essa pessoa consiga estar ali bem naquela relação. Mas, para mim, a necessidade disso e a necessidade também de acumular ali essa punição com alguma responsabilização desse autor. Responsabilizar esse autor significa ele entender não só o caráter individual do ato dele, né, que ele praticou um estupro, e nomear aquilo ali como estupro, como uma violência sexual, mas também entender que aquilo ali afeta toda uma sociedade, né? Quando uma mulher é estuprada, a gente tem um fomento de uma cultura de estupro, de um Estado misógino e de um Estado que objetifica a mulher. Então, é muito importante que a gente tenha serviços que trabalhem a responsabilização desse autor de violência sexual. E a gente não tem muitos serviços desse. No DF, a gente tem um serviço que é o CEPAV, que são Centros de Atenção à Violência. A gente vai ter intervenção para todos os tipos de violência, mas a gente vai ter aí o atendimento de autores que praticam violência sexual num contexto de violência doméstica e familiar, mas contra crianças e adolescentes. Então, se essa violência foi praticada contra uma mulher, uma menina acima de 14 anos ou uma mulher, a gente já não vai ter um serviço que a gente possa encaminhar esse autor. Então, fica difícil, ele vai ser punido, mas de fato responsabilizado, que é isso, é compreender do ponto de vista individual, doméstico, social e político, o que é essa violência. Então, a gente precisaria aí sim de serviços para esse tipo de violência. A gente não tem. Mariana, existem casos de distinção sendo aprovados por turmas do STJ em processos de estupro de vulnerável envolvendo homens adultos e meninas menores de 14 anos, sob a alegação ainda de que quando o réu e a vítima formam uma união estável, constituem família e possuem filhos, a condenação causaria mais prejuízo e não seria socialmente recomendável. Tendo em vista a incidência da violência doméstica e sexual no âmbito privado das relações conjugais, como que você avalia essa linha de entendimento tomada por algumas turmas dos nossos tribunais? Então, primeiro que, para mim, o casamento como causa extintiva de punibilidade foi revogado lá atrás. Dependente da idade da vítima, né? Quem dirá aqui quando a gente fala de uma vítima de 14 anos. Não. E a gente tem essa questão, né, essa diferença de idade, né? Quando há uma diferença de idade entre o autor e a vítima, a gente já tem estudos documentados que isso é um fator de risco extremo para a violência. Seja assim, quando a gente tem a inversão também, quando a gente tem aí uma vítima que é mais velha e um autor mais jovem, a diferença de idade é um fator de risco. Por quê? Porque você vai ter uma lógica ali onde poder, né, por conta da idade, da maturidade, tem um exercício de poder maior. Pode ser que em algumas situações não, enfim, caso a caso, mas regra geral, eu tenho muita dificuldade com essa diferença de idade. Ainda quando, né, nesse contexto de violência. É um fator ali que pode colocar, que na minha opinião não pode, ele vai colocar a mulher numa situação de vulnerabilidade. Em se tratando de uma adolescente de 14 anos, que é um sujeito em desenvolvimento de 14 a 18 anos, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acho que é um entendimento que ele não está alinhado com a Lei Maria da Penha, ele não está alinhado com os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, nem com a nossa Constituição de 88. Então, assim, são julgados que eles estão em total afronta com as nossas normas constitucionais e os nossos tratados internacionais que são ratificados pelo Brasil. Convenção de Belém do Pará, enfim, é bem complexo isso. Além de eles estarem afrontando, né, a nossa Constituição, tratados e tudo mais, eles acabam enfraquecendo toda essa campanha, tudo isso que a gente vem, né, tentando colocar para o coletivo. Então, logo no começo da sua fala, você fala muito do olhar, essa perspectiva de gênero
para os tipos penais, né, para toda essa situação. Quando a gente se depara com o Tribunal Superior tendo uma decisão dessas, então, para além dele contrariar a nossa Constituição, os tratados, ele contraria justamente, né, esses protocolos todos de julgamento de gênero. Ele vai mais além, ao meu ver, ele contraria, assim, tudo aquilo que a gente está tentando disseminar, né, a favor de um olhar de gênero, ele vai muito além, contrariando tudo isso. Praticamente um fomento ao casamento infantil. Exato. Né? E violando ali as normas do CNJ, que tem um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Né? Não é vinculante, mas é uma orientação, uma diretiva de atuação judicial. E aí a questão é o recado que uma decisão dessa passa para a sociedade, né? Isso realmente me assusta, porque o que uma decisão dessa passa a legitimar e quanto isso vai influenciar a sociedade como um todo? Se a gente for olhar para a nossa história, né? A história da nossa sociedade, a gente tem ali, na nossa história colonial, a lógica do casamento infantil. As meninas, né, eram estupros, casadas ali com homens de 40, 30 e tantos anos, enfim. É como se a gente estivesse retornando a um lugar que a gente já passou, um lugar da história que a gente já passou. Né? Então, assim, a gente tem até figuras, eu estou tentando me lembrar, é uma imagem de uma pintura, que é uma menina de 13 anos, com um bebê no colo e, ao mesmo tempo, brincando. Tem outros brinquedinhos com outras crianças ali. Então, assim, a mãe, na verdade, é uma criança. Uhum. Né? E a gente tem um índice enorme de gravidez precoce na nossa sociedade. Então, assim, a leitura que se passa ok, vamos trabalhar, vamos permitir a gravidez precoce. Né? Você está autorizando ali a relação com 14 anos de uma menina com uma pessoa muito mais velha que ela. É lamentável uma decisão dessa, né? Mariana, olha só, a gente chegou aqui no nosso horário, eu fiquei muito feliz da gente conversar sobre esse tema. Quero que você dê as indicações ali para a gente que a gente possa colocar aqui na nossa página, para que a gente haja na contramão dessas decisões do STJ e a gente caminhe, né, na direção certa de propagar mais esse assunto e reflexões sobre ele. Então, o que eu sugiro aqui? Eu vou terminar aqui o podcast com uma leitura de um trechinho de um ensaio da professora Berenice Bento, que é uma professora de sociologia da UNB, que se chama Quantos Estupros Contém a Palavra Estupro? Né, que é bastante interessante, né, para a gente pensar assim, que a gente precisa ler esse tipo penal de uma forma mais alargada. Nomear como estupro algo que antes era tido como a realização de uma natureza do homem, ter um desejo incontrolável e do destino da mulher, ser o local de resolução e apaziguamento desse desejo, significa uma ruptura de posições. As expectativas falham. Nesse caso, torna-se necessária a reconstrução de acordos e posições internas na relação. A nomeação de estupro e a anunciação dessa violência no espaço público, mediante a esfera jurídica, exigem que o eu tenha sido reconstruído em gramáticas morais nas quais não seja mais possível seguir vivendo situações nomeadas de maltrato. A pessoa maltratada passa a exigir o fim da reificação do ser. Coloca-se diante do outro como sujeito e a expectativa altera-se. Instaurada a crise, espera-se que todos os implicados se engajem na tentativa de encontrar outros caminhos. A nomeação do estupro dentro das relações conjugais por uma mulher é uma forma de torná-la sujeito de direitos. Então, uma mulher que nomeia e um julgador que acolhe essa nomeação torna essa mulher um sujeito de direitos. Eu achei assim de uma pertinência incrível esse texto e agradeço não só a sua participação, Mariana, mas essa última reflexão eu acho que você vai deixar todo mundo assim bastante reflexivo, porque é um tema que a gente não pensa muito, né? A verdade é essa. É duro a gente chegar num podcast e afirmar isso, de que é um tema que a gente pouco fala, pouco reflete, e que pelos dados que a gente trouxe logo no começo, dá para ver que ele está aí num número alarmante. Então, assim, que esse podcast ele sirva, toda a sua palavra, tudo aquilo que você trouxe, sirva para que mais pessoas reflitam sobre a existência desse tipo penal efetivamente, porque ele acontece dentro do lar, né? E mais ainda que ele sirva para empoderar mulheres a conseguir reconhecer quando elas estiverem diante de uma situação dessas.
Então, assim, meu agradecimento super especial a você, Mariana. Eu que agradeço, é uma grande oportunidade estar discutindo esse tema da Escola Superior do Paraná. Agradeço a equipe, ao Gabriel, a você, Fernanda, aqui, essa troca, esse bate-papo bacana, para a gente poder estar disseminando aí um assunto importante e prevenindo aí a violência sexual de gênero. E você, nosso convidado, então não se esqueça de nos seguir nos nossos aplicativos de sua preferência e também nas nossas redes sociais. Procure no Instagram por ESMP_PR ou acesse nosso perfil na descrição do episódio e nos envie suas sugestões, temas, dúvidas ou comentários. E não esqueça que nesse episódio de hoje a gente vai deixar ainda mais um material separado pela Mariana para que todo mundo possa continuar debatendo esse tema. Muito obrigada mais uma vez, Mariana, e muito obrigada a você, nosso ouvinte. Uma produção Ministério Público do Paraná.